Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e hoje a gente tem um papo bem bacana com Roberto Franco, que é conselheiro SET e também da nossa diretoria. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais com o Roberto, mas por hora eu queria apresentar para você, falar um pouquinho mais sobre a nossa entidade. A SET, ela é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 36 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. Com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema, a SET tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão e agora colabora com os trabalhos voltados à TV 3.0. Um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e, portanto, se faz presente em todos os canais. E por isso estamos aqui hoje no SETcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também vamos falar de outros temas bem legais, não é, Roberto? Seja muito bem-vindo ao nosso, mais uma vez, obrigado, né? Mais uma vez. Obrigado a todos. É uma alegria sempre receber você aqui. Muito obrigado. Eu que fico grato pelo convite e feliz de estar com todos aqui interessados por um tema que me é muito valioso. Vamos falar bastante, né? Vamos falar bastante das tendências relacionadas à televisão. Bom, acho que o Roberto Franco, ele dispensa apresentações. A sua história se confunde com a história da televisão, que se confunde com a história da SET, que se confunde com a história das próprias inovações tecnológicas relacionadas à televisão, não só enquanto linguagem, mas também enquanto tecnologia. Então, quanta bagagem, né, Roberto, aí? Bom tempo de carreira. Me fala um pouquinho aí, fala um pouquinho como é que você olha assim para trás hoje, vê todo esse percurso, toda nessa caminhada dentro dessa perspectiva, dentro desse ecossistema do audiovisual, todas essas trocas, viagens, toda uma vida dedicada à nossa radiodifusão. Eu vejo com muita alegria, porque eu fui uma pessoa muito abençoada em minha carreira. Eu me formei em engenharia elétrica, com opção eletrônica e telecomunicações, num momento em que existiam poucos engenheiros nas emissoras de TV e de rádio. Você tinha pessoas que eram técnicos, autodidatas, e estava se iniciando um maior nível de profissionalização nessa parte técnica de operações. Eu entrei e comecei a trabalhar eu entrei e ensinava na faculdade e, ao mesmo tempo, trabalhava. Eu, com 22 anos, assumi uma diretoria. E aí eu fui obrigado a conhecer outras especializações, administração, gestão de pessoas. E com isso, numa afiliada de uma grande rede, eu acabei entrando no projeto de afiliada padrão, liderado por um profissional também genial, que é o Evandro Guimarães, que era uma pessoa, um pensador em termos de rede, muito importante na história da televisão brasileira. E tive acesso assim, a grandes profissionais. Eu não vou aqui enumerá-los, mas assim, grandes profissionais em diversas áreas. E com essa questão de criar a afiliada padrão, você não precisava conhecer engenharia e operações, você precisava conhecer operações comerciais, você precisava conhecer técnica de negociação, técnica de jornalismo, ou seja, conhecer todo o negócio da TV para poder replicar este modelo. Toda a cadeia. Em toda a cadeia. Então foi hoje se chama de job rotation, né? Nessa época nem se falava nisso, mas eu acabei passando por essa questão toda, de como medir audiência, de como você fazer qualquer atividade da emissora. Eu tive essa oportunidade, depois mudei de rede para fazer a implantação, repetimos o processo, e isso eu fiz durante muito tempo da minha carreira. Passei por muitos lugares, participei dos projetos de implantação de rádios de TV, da remodelação, de um turnaround nessas emissoras. E, ao mesmo tempo, a atividade da parte legal da televisão, de projetos técnicos legais, me ofereceu a oportunidade de dialogar com o Ministério das Comunicações, com o Congresso e outras entidades regulatórias que regulam a televisão. Então você aí começa a aprender um pouco sobre a regulação, sobre a relação institucional, sobre a questão da defesa do setor. A SET também, que foi criada, eu ainda estava no início de carreira quando a SET foi criada, estou 42 anos de carreira oficial, a SET tem 36.
Então, a SET me deu também a oportunidade de conviver com gigantes, né? Gigantes do setor, gigantes da área de tecnologia e operações, gigantes da área de produção e criação. Isso tudo me foi uma grande educação. Eu sou uma pessoa curiosa, eu me considero um eterno aprendiz, e eu tive essa bênção de ter sido puxado para projetos muito valiosos e que me ensinaram muito mesmo, e me criaram uma rede de amigos e profissionais geniais. Eu convivo com o que tem de mais expressivo na produção do audiovisual brasileiro. Eu sou muito grato por isso. E, Roberto, eu acho que é impossível não tocar nesse tema. Foram mais de 2 décadas dedicadas aí ao SBT, e a gente tem aí o grande Silvio aí, né, uma grande lenda da história brasileira, e a gente perdeu ele recentemente. Você podia contar um pouquinho como é que foi a tua convivência com ele, como é que foi, né, trabalhar com um comunicador da grandeza, da dimensão do Silvio Santos? Olha, a TV brasileira nos dá a oportunidade de conviver com pessoas que são maravilhosas. O próprio SBT me deu a oportunidade de conviver com tantos deles, pessoas assim que são ícones da TV brasileira. Mas o Silvio é muito especial. O Silvio é um dos primeiros ícones, um dos primeiros talentos da TV brasileira. Uma pessoa que veio de vendedor de capinhas de título eleitor a ser o dono, né, o fundador e dono de um sistema de televisão maravilhoso, que cobre todo o Brasil, que tem uma identidade com o público brasileiro genial, e muito em cima dessa visão do Silvio, porque o Silvio não tinha o foco no consumidor, ele tinha o foco do consumidor. Ele fazia televisão como ele consumia. Então um gênio com uma simplicidade incrível, com uma capacidade lógica e racional maravilhosa, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que você pode dizer o seguinte: olha, o Silvio era rico, era muito rico, mas o Silvio era uma pessoa simples, o Silvio era igual a todo mundo, o Silvio tratava qualquer pessoa com igualdade, com cuidado, ele tinha cuidado pelas pessoas. Eu tenho assim passagens com ele muito divertidas, pelo cuidado que ele tinha com você, no momento até que você não esperava por isso, porque você estava resolvendo um problema, discutindo uma situação, e ele fazia uma observação e passava a se preocupar com você e querer ser útil a você. Então o Silvio é uma pessoa generosa, uma pessoa que assim me inspirou muito, e é o que eu digo, eu sou abençoado na minha carreira. Era um sonho estar perto do Silvio, e eu tive essa oportunidade no SBT. Até o fim, né? Eu saí um pouco antes do falecimento dele, mas aquela história, faleceu a pessoa, mas o Silvio é um daqueles que... É uma entidade. É uma entidade, é um legado. Quer dizer, o Silvio já era uma entidade vivo e vai continuar sendo uma entidade, porque tem um legado. Você tem... Quantas pessoas copiam o estilo do Silvio? Quantas pessoas fazem televisão inspiradas no Silvio? Quantos jargões, né, da nossa vida do dia a dia? Pessoas que realizaram os sonhos. O Silvio tinha um poder de identificar o desejo, a necessidade das pessoas e transformar isso numa leitura de desejos que eu acho que ninguém do marketing brasileiro tem, né? Ele foi o primeiro a oferecer casa própria como sonho da classe média brasileira. Oferecer estudo, oferecer computador, quer dizer, no momento certo ele conseguia identificar o que era aquilo que a classe média brasileira almejava e criar alguma forma de atender essa demanda. Então, um gênio que a gente tem que respeitar, conviver e se inspirar. E não só como comunicador, mas também como um cara que era um visionário e pensava modelos de negócio. Modelos de negócio. Assim, as reflexões dele sobre tudo, qualquer assunto que você discutisse com ele, ele tinha um jeito muito pragmático de interpretar, que desconcertava, porque assim, às vezes você entrava com uma análise complexa, uma discussão complexa, e você ia conversar com o Silvio sobre o mesmo tema, e ele tinha aquela tirada, aquela achada, que você... Caramba, de onde esse cara achou isso? E assim, faz sentido. Então, é um gênio. Conviver com um gênio é desafiador e é encantador ao mesmo tempo. Você falou de passagens divertidas, assim, você lembra de alguma situação? Como é que era? Tipo, bom dia, ele chegava, haha, bom dia, gente, como é que era? Olha, o Silvio no bastidor era uma pessoa muito bem diferente. É uma pessoa mais introvertida, uma pessoa muito calma, super gentil. E eu lembro, personagem vinha quando ele eu lembro que eu entrei um dia no camarim dele para discutir um tema. Eu nem lembro o que era o tema, mas era algo... Eu não conversava com ele se não fosse algo que fosse importante. E eu estava rouco, porque eu tenho um problema de rinite alérgica. E eu, anualmente, tinha uma crise e chegava a perder voz e tudo.
Eu entrei no camarim para falar com ele, rouco. Ele falou, Roberto, você está rouco? Eu digo, Silvio, é rinite alérgica. Ele falou, não, Roberto, olha, eu tive um problema no passado, isso pode ser um calo, você tem que ver. Eu digo, não, Silvio, é rinite, eu estou controlado. Não, eu vou lhe dar o nome do médico e tal. Eu falei, Silvio, não necessita e tal, bem rouco. E eu cheguei na minha sala, toca meu telefone, a Zilda, secretária do Silvio. Roberto, ó, eu marquei a consulta para você, o doutor tal, o endereço. Eu falei, Zilda, não, o Silvio disse para você ir. Eu fui lá, esse doutor é um doutor muito renomado, eu não lembro dele, mas muito renomado, uma clínica maravilhosa. Eu entrei lá, ele me consultou e tudo, eu fui pagar, não, tá tudo certo. Seu Silvio mandou lhe atender. Quer dizer, esse cuidado, ele não me falou nada, ele não me disse que ia mandar um médico, ele simplesmente falou assim, você está rouco, você devia ver. Ou seja, ele cuidava das pessoas, né? E depois me perguntou como eu estava. Quer dizer, então isso é encantador. Você fica... Você sabe que tem alguém cuidando de você, né? Não é só seu patrão, não é só o dono da emissora que você trabalha. Você entra no SBT, aquela entrada do SBT, todo o paisagismo, toda a forma que é feito, você vê os funcionários se sentem bem lá. Todos nós nos sentimos muito bem lá, acolhidos. É uma família realmente. Assim, é uma emissora que eu tenho muito carinho. Não, que bacana, que bacana. Inclusive, muitas pessoas ficaram comovidas, inclusive com a história da Maísa, que ela falou que ele fez uma poupança para que ela pudesse ter um apartamento no futuro, ou seja, investiu no futuro dela. Então, que legal conhecer essa face aí do Silvio Santos. Mas vamos voltar para o Roberto Franco. Eu sei que você é um cara que gosta muito de estudar, você é um super estudioso, gosta de filosofia. Me conta um pouquinho a tua relação assim, com o saber, com o conhecimento. Olha, eu sou um curioso, um eterno curioso. E qualquer coisa que eu lido com ela, eu gosto de ter o mínimo de compreensão, ou pelo menos o mínimo de referência. Nem tudo a gente compreende, mas a gente tem as referências. Então eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler e sou curioso. Eu não acho que eu sou estudioso, eu sou um eterno curioso e busco ser um eterno aprendiz, porque eu acho que o que encanta na vida, ela nunca se esgotar, né? Você tem surpresa todos os dias. Ela não se torna monótona quando você vê as coisas de maneira diferente a cada dia. Quando você tem um pensamento crítico que você questiona, mas por que isso? Né? Eu sou apaixonado pelo porquê, é uma herança do meu pai, um legado do meu pai, que educou a mim e meus irmãos, sempre dizendo o seguinte, ó, não queira saber como faz, procure entender por que se faz, procure entender o porquê. Você vai ter muito mais facilidade. Isso me deu uma facilidade imensa. Por exemplo, na universidade, uma universidade de engenharia, então a lógica e o pensamento lógico, o pensamento crítico é muito valioso. Então eu conseguia resolver situações diferentes de qualquer outro, assim, diferente do que o professor ensinou, diferente do que os outros estavam fazendo, porque eu tinha essa capacidade de entender o porquê. Então eu sou uma eterna Sabe aprendiz. O pai, né? Já tem aquela frase que são as perguntas que movem, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas que movem o mundo. É que a gente fala, eu tive uma sorte muito grande na minha carreira, mas eu também tive uma bênção muito grande pelos pais de minha família, que eu fui presenteado, né? A gente não escolhe. Eu tive uma sorte muito grande de ter uma mãe acolhedora, carinhosa, que tinha uma generosidade muito grande, que tratava todas as pessoas igualmente, que me deram esse dom de... E não faço isso de uma maneira diferenciada, é simplesmente dom natural que minha mãe me transmitiu. E por outro lado, meu pai também é uma pessoa muito, muito séria e dedicado, e que tinha esse pensamento, essa curiosidade. Meu pai morreu com 84 anos, ele sentava de frente do computador na internet, ele usava todas as redes sociais da época, ninguém nem usava, ele usava. Ele continuava lendo, aposentado, mas ele continuava lendo, estudando. Se você falasse com meu pai, ele sabia de qualquer assunto. Um curioso também. Então, é isso, não é uma questão de estudioso, é uma questão de prazer em ler. E você é daqui de São Paulo, a sua família? Quais são as suas origens? Não, menina, eu sou baiano de Salvador. Você é baiano de Salvador, é verdade, é verdade. O sotaque tá meio... Mas realmente, agora sentindo assim... Eu sou soteropolitano, apesar de ter viajado o país todo, ter feito trabalhos... Você mora aqui em São Paulo há quantos anos já? Perdeu-se. Os 30 anos morando fixamente, né? Porque eu, depois que me formei, os 4 primeiros anos foi essa questão que eu ensinava na faculdade, dirigia a área técnica de uma emissora. E no momento que eu entrei para esse projeto de afiliada padrão, de construção de uma nova rede de televisão, no primeiro momento,
transformaram a rede de televisão, que não se tinha um controle de qualidade, numa rede que se tivesse qualidade integralmente. E depois, na montagem de outras redes, eu passei a viver no Brasil inteiro. Então eu vinha frequentemente a São Paulo, Rio, morei em Belo Horizonte, morei em várias cidades. Tive que abandonar o ensino na faculdade por conta disso. E aí você perde um pouco do sotaque, mas o amor por Salvador, pela Bahia e pelo Brasil, isso não diminui nunca. Você volta lá para comer um acarajézinho de vez em quando? Eu como até aqui, e quando não tinha onde comer, eu fazia. Eu fabricava acarajé, comida... Mas como de lá não tem, né? Porque quando eu fui lá, eu falei, meu Deus, Não tem. Mas olha, eu comia acarajé em Brasília, eu comia acarajé, como aqui em São Paulo, em mais de um lugar. Ai, que delícia. Quando eu morei em Minas, a gente não achava onde comprar acarajé, eu fazia acarajé lá em casa e juntava a baianada toda lá, então... Que delícia. Eu tenho assim, esse vínculo com essa cultura baiana e tenho muito orgulho de ser baiano. Que bacana, muito bem. Agora vamos falar sobre tendências, que é muito a sua pegada, tem muito a ver com a sua curiosidade, eu sei, com seus estudos, por mais que você fale que não é um estudioso. Como é que, né, agora está todo mundo falando em TV 3.0, então tem muito trabalho envolvido do fórum, da SET também. Como é que você olha, assim, como é que a gente pode olhar para o futuro, para o presente, né, um futuro que já está aqui entranhado, né, em nós, no nosso presente. Como é que você olha para essa televisão agora que ela ganha novas roupagens, é a mesma linguagem, mas com novas roupagens tecnológicas e novas convergências aí com outros dispositivos e enfim, formas de se comunicar. Conta um pouquinho como é que você olha para esse cenário atual. Olha, eu, mais uma vez, como eu gosto muito de olhar a questão dos porquês, e o que realmente as pessoas estão consumindo, eu gosto de ter um foco muito grande no consumidor, no ser humano. Eu não gosto de definir como consumidor, o ser humano. O ser humano tem suas necessidades. E, por outro lado, a gente trabalha com uma das necessidades mais inspiracionais do ser humano. Informação, em que ele precisa para poder decidir melhor, para fazer escolhas, para poder encontrar soluções para as suas necessidades. A questão do entretenimento, que é aquilo que nos dá o alívio, que nos dá a fuga de uma realidade que muitas vezes é pesada. Então o entretenimento faz essa vida mais leve, porque nos transporta para outra vida, para outra época, para outros mundos, nos dá a oportunidade de uma vida mais encantadora, no momento que a gente está se divertindo e se distraindo um pouco da realidade. E os meios de comunicação social, como são o laço da sociedade, são o repertório, como diz Eugênio Butti, são o espaço público, né? São nosso espaço público, nossa praça pública para convergir, né? Imagine sem você ter a capacidade de comungar e discutir e construir entendimentos. Não existiria sociedade. Então a comunicação social tem esse papel também de integrar, de incluir, né? E ao mesmo tempo se oferece hoje a capacidade de você interagir, ou seja, você não só se incluir naquele meio, como você contribuir com aquele meio. Então, dentro desse conjunto, a gente vê o seguinte: no passado, por limitações tecnológicas, não por capacidades tecnológicas, por limitações tecnológicas, cada uma dessas questões tinham que ser atendidas em uma tecnologia, em um meio. E por isso que a mídia, o meio, se torna tão relevante nessa relação. Porque se eu quero ver conteúdos audiovisuais em casa, ao vivo, o único meio que eu podia ver era a televisão. Ou escutar música era o rádio. Mas as pessoas queriam o quê? As pessoas queriam se distrair, as pessoas queriam se informar, as pessoas queriam paz de espírito. E elas buscavam em um meio um produto. Hoje o mundo está cada dia mais líquido, cada dia mais fluido. Então, Bauman. Então você tem que olhar o Bauman, ele define muito bem o mundo líquido, mas assim, eu acho que o Bauman, inclusive, se estreitou o pensamento dele. Mas significa, mesmo com esse pensamento que se traduz, eu acho que de uma forma limitada algumas vezes, o Bauman definiu muito isso. Quer dizer, o que é a TV 3.0? Nada mais do que a boa e velha TV que você tirou todas as barreiras tecnológicas que impediam que quem produzia esse conteúdo lhe atendesse naquele momento que você quer ver um grande evento, quando ele está acontecendo. Né? Você quer ver o final da Copa do Mundo, você não quer ver amanhã, você não quer ver 10 segundos depois que alguém gritou o gol, você quer ver naquele momento. E muitas pessoas querem ver. O final de uma novela, você não quer tomar o spoiler.
Uma prova de que isso não é relacionado ao meio, veja o que aconteceu com Game of Thrones. Game of Thrones foi uma série feita por uma TV a cabo, uma TV por assinatura, então se presumia que as pessoas viriam em horários diferentes, que as pessoas viriam mais no catch-up. O fenômeno de encantar e fazer as pessoas se encantarem com a história e não querer spoiler, fazia com que as pessoas estivessem ali todo domingo, 8 horas da noite, esperando botar o capítulo. Coletiva. O último capítulo derrubou as redes de distribuição mundiais. Não foi da plataforma de assinatura, mas as conexões, como eram todas feitas ao vivo, você teve gargalos. Então, é um fenômeno coletivo simultâneo. Agora, você também pode ver o mesmo Game of Thrones depois, no seu momento. Você pode rever um episódio, você pode rever um trecho, você pode ver... É o que eu estou fazendo, estou revendo. Você pode ver no portátil. Então, agora, a HBO não era capaz de fazer isso? Sempre foi. A única coisa é que a tecnologia não permitia, e hoje a tecnologia permite. Hoje você tem uma novela em que você assiste ela ao vivo na televisão, para que você não tome um spoiler, para que você acompanhe a trama, para que você faça parte do repertório. Mas no dia seguinte você pode ver, veja o que aconteceu com o Carrossel no SBT. As crianças, todas suas famílias, sentavam à noite para assistir conjuntamente. Um ato totalmente companion, um ato totalmente coletivo. Familiar. Familiar. Ou seja, aquela velha televisão ali. Aquela velha televisão que agregadora. Juntava também tinha o televizinho, que vinha. Eu ia muito para casa dos meus vizinhos quando eu era criança para ver TV, todo mundo junto. Aquela TV agregadora, aquela TV que faz o papel de comunicação social, de ajuntar. Uhum. Mas, no dia seguinte, as crianças que não tinham visto ao vivo, não tinham repertório na escola. Porque o repertório era o que aconteceu na véspera, era a dança, o clipe, quer dizer, a novela sempre tinha um clipezinho, que elas imitavam as danças. Então, a criança estava por fora, né? Então, para estar incluída, ela assistia. Mas criança gosta de ver e rever. E aí cada um passou a ver esse momento. Então, se você olhar na plataforma Netflix, sempre vai ter um conteúdo desse tipo, da TV brasileira, especialmente do SBT, no top 10. Então, veja que os conteúdos, eles não estão presos a uma plataforma, ou quem criou preso à plataforma, porque quis assim, ele fazia isso por uma limitação tecnológica. O que a tecnologia está fazendo, como ela está alcançando o estado da arte, como ela está alcançando uma tecnologia que a gente é incapaz de usar 100%, essas fronteiras estão caindo. E o consumidor, cada dia mais, está no controle, por isso que os dados são tão importantes. Se eu não souber exatamente o que você quer e por que você quer, eu não tenho como lhe dar uma experiência boa. É claro que nem tudo vai ser viável economicamente, né? Porque quando a gente pensa em oferta, a gente pensa que, puxa, agora o mundo vai ser assim e tal, mas a gente tem que lembrar que tem um limitante no mundo, que é o bolso. E a gente não achou solução ainda para a internet, para a inteligência artificial, para esse volume de coisas que estão surgindo. E você vê, quando você tem uma disrupção, eu até brinquei no painel que eu fiz, você tem um Big Bang, porque começa a aparecer milhares de startups, milhares daquilo, milhares de aquilo outro, de soluções com aquela tecnologia. Mas chega um momento que é tanta coisa que não tem como viabilizar economicamente. Ele volta a se contrair como se fosse de novo um Big Bang, através de aquisições, fusões, merge. Você vai fazendo uma oferta cada vez mais concentrada para você ter um volume de público que seja capaz de pagar por ela. Aí vem outra disrupção e tudo explode de novo. Veja o que aconteceu. Nascem mais de 1.000 OTTs por dia. Mas sim, os big OTTs estão tentando cada dia mais se concentrar. Você tem um canal de esportes formado por três maiores produtores de conteúdo esportivo concorrentes e que estão se juntando para ter uma oferta única. Então, esse movimento, a vida é muito interessante por causa disso. Você tem que tomar a tecnologia, mas tem que botar os aspectos sociais das pessoas. Você tem que botar os aspectos econômicos, você tem que botar os aspectos políticos, você tem que botar os aspectos legais. E essa disrupção que a gente teve da internet e não se findou, apareceu a inteligência artificial, ela nos trouxe todo um desequilíbrio em todos esses fatores, que vão ter que ser arrumados. Quanto tempo vai levar para isso? Ninguém sabe. O Miguel Nicoleles escreveu um artigo na Forbes, dia 19 agora de agosto, e que ele exatamente faz uma reflexão sobre isso, sobre a quantidade de investimento que foi colocado aí na inteligência artificial e fala da bolha que está explodindo, porque já está tendo o mercado está tendo prejuízo e essas grandes empresas que têm investido estão tendo que rever isso e atenta, para a questão humana também. Ele fala, será que
A inteligência artificial é tão artificial assim? Aliás, afinal, somos nós, humanos, que a gente tem que alimentar, tem que treinar os algoritmos. Outro dia eu recebi uma proposta no LinkedIn de alguém que me convidava para treinar algoritmo, né, para pagar um valor irrisório. Você tem designer de prompt, você tem engenheiro de prompt. São profissões novas que estão surgindo e assim, atribuídas a essa nova tecnologia. Agora, já que você provocou filosofar e não devia ter feito isso... Mas, olha, gente, a gente tem que olhar o seguinte, toda grande invenção, ela tem uso para o bem e para o mal. Né? O ser humano pré-histórico criou as ferramentas e logo depois essas mesmas ferramentas foram usadas como arma e controle de poder. Né? Aquela cena clássica do 2001, Odisseia no Espaço, em que o macaco pega um osso e ele vê que ele pode usar como martelo para bater as presas e para gerar mais comida. E no segundo momento, ele não é o macaco mais forte do bando, mas ele percebe que com aquela ferramenta ele se tornava o líder. Então, veja que desde os primórdios, o ser humano, ele tem esse lado racional, espiritual, mas tem um lado animal também que a gente tem que entender que convive. E moldar. E a questão da disputa do poder, do controle, da força, sempre leva você a usar. Então você vê a invenção da pólvora, a invenção do dinamite, a invenção do avião, que muitos desses inventores depois ficaram até deprimidos, porque viram suas criações sendo usadas para a guerra, a bomba atômica. Mas todas essas invenções, mesmo a ética vindo um pouco depois, mesmo a regulamentação vindo um pouco depois, a diferença de tempo de um e outro permitia que você limitasse os danos, você limitasse as consequências negativas. No dia de hoje, a tecnologia cresce de tal maneira, e ela é tão dispersa, que é impossível você fazer como se fez na energia atômica, um tratado de controle, porque você controla os materiais. Na genética, em que você também limita o que pode ser feito. Na inteligência artificial, por exemplo, a tecnologia está dispersa na mão de qualquer um. E não é o Estado que regula, não é o governo que regula, não é a sociedade que regula. São os próprios criadores e inventores que regulam suas próprias plataformas, desde a internet até... Então, nós estamos num desafio em que ser humano que primeiro filosofava, primeiro criava princípios morais e éticos e agia dentro daquilo, hoje em dia, ele primeiro lança um produto, ele primeiro começa a obter lucros exorbitantes para depois entrar nessas questões morais e éticas. E é uma discussão que eu estava tendo num dos painéis, que o pessoal está dizendo assim, você acredita que a inteligência artificial um dia poderá superar a humana? E aí começou a discussão aí começou aquela discussão de quanto tempo seria. Eu digo, gente, a gente está discutindo o ponto errado. Por que a gente está discutindo o ponto errado? Não é se ela poderá superar. A pergunta é se ela deverá ou se nós queremos que isso aconteça. Ou seja, quando você pega uma tecnologia ou pega qualquer avanço e faz aquilo só visando lucros econômicos, aumente a produtividade, aumente a eficiência, a gente está perdendo um pouco dessa natureza humana, dizer o seguinte, olha, nós somos uma espécie que eu imagino que deva ser preservada, que nós queremos ser preservada, então nós temos que estabelecer os limites da ganância, os limites dos ganhos, os limites da concentração de renda, para que a gente possa ter uma sociedade. No momento que a gente sacrifica, por exemplo, tem muita gente dizendo assim, o sucessor do homem vai ser a máquina. É isso que a gente deseja? Ah, não, mas é inexorável. Peraí. Então a gente abriu mão do nosso controle do que queremos, porque é inexorável, simplesmente porque pode. Então o Cortella, que assim, é um dos filósofos brasileiros que mais insiste nessa tríade ética, eu acho que ele tem que ser lembrado nesse momento, do quero, posso, devo. Né? A gente tem que pensar isso. Pode? Pode. Mas é isso que queremos? É isso que devemos? Será que a gente não pode pensar numa inteligência artificial, num humanoide, que ele tem uma coevolução com o ser humano? Mas eu acho que esse, inclusive, acho que é a reflexão que o Nicola Ellis traz nesse artigo também. Né? Nos lembra sobre as grandes invenções criativas do homem e ele traz esse aspecto humano também para a questão. Até que ponto a gente precisa se render ou romantizar essa inteligência artificial? Não que a gente vai abrir mão dela, mas exatamente, acho que mais como um agregador, como uma ferramenta agregadora à nossa vida, do que algo que vai dominar nosso mundo. O Harari tem uma parte do livro dele também que ele dedica a isso e que ele mostra o seguinte, nós tivemos toda a evolução tecnológica gigantesca, mas se a gente olhar dos pontos de vista, a gente separar o ponto de vista humano do ponto de... Veja bem,
Não há dúvida que o mundo hoje é melhor. Morre menos gente, tem menos violência do que no passado. Apesar de tudo, menos violência do que na Idade Média. Você tem mais saúde, você tem mais longevidade e tudo mais. Então, do ponto de vista desses fatores, legal. Mas a saúde mental é melhor. A nossa paz de espírito é melhor. Então, ele faz esse confrontamento. E eu lembro muito daquele filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, não sei se você assistiu. Não. Que é um filme muito divertido, em que você tem uma tribo de nômades, que é a única tribo que vive no deserto do Kalahari. Lá, durante a seca, não tem como você ficar lá, a não ser essas pequenas tribos nômades, que são cidadãos magros e pequenos, e que eles vivem ali se locomovendo, extraindo raízes, arrancam água da raiz das plantas e tal. Mas assim, eles acordam a hora que querem, comem, descansam, reproduzem e vivem felizes da multiplicidade sem violência. São livres e... E aí ele mostra, olha, o homem primitivo era assim, a tribo de Kalahari mostra um exemplo de como o homem vivia. E aí ele corta a cena e vai para uma cidade, se não me engano, Los Angeles, ou um grande centro. E aí diz, o homem trabalhou na evolução, etc., para melhorar a sua vida. Aí mostra a pessoa tocando despertador, acordando desesperada, pegando o carro, batendo no caminho para ir trabalhar. Uma loucura a vida desesperada. Então, quer dizer, é mais uma vez esse confronto. Nós perdemos muito da não estresse, de uma vida feliz, de uma vida ligada a uma parte muito mais de convivência com a natureza e assim, harmonizada com o universo, para uma vida estressante, etc. Então, trazida pelos benefícios que nós buscamos para nós mesmos. Verdade. Então, assim, em que momento o ser humano vai refletir para entender esse balanço? Você tem pensadores como o Gerhard, alemão, que traz um pouco disso. Ele é um futurista, ele é um inovador, mas ele escreve sempre buscando isso. Qual é esse balanço? Né? A gente vê o seguinte, nunca se teve no mundo tantas pessoas com doença mental ou com problemas de saúde mental, né? De estresse, de depressão e outros fenômenos de agitação. E a gente continua no mesmo ritmo, no mesmo caminho. Quer dizer, a gente traçou uma questão de uma filosofia econômica, de um pensamento econômico, de um pensamento produtivo, vindo ainda da era industrial, e que realmente aumenta a produtividade e trazia benefícios. E a gente já extrapolou, talvez, o ponto em que era necessário, para um ponto que a gente está indo ao limite do que é possível, e esquecendo um pouco da discussão. E, mais uma vez, com todas essas mudanças, nossos sistemas políticos, sociais, legais, eles estão desafiados. A gente vai ter... E assim, o homem só aprende com a própria história, né? A gente aprende... Então, a gente vai ter que apostar aí que nós vamos ter um bom resultado, mas a gente vai ter que experimentar. Mas se a gente não pegar pessoas que sejam capazes de formular, que sejam capazes de raciocinar, como a comunidade da SET, e trazê-las para a discussão, trazê-las para... É o que eu brinquei também no painel. Não adianta você olhar a onda e querer surfar a onda. Para você surfar a onda, você tem que ter controle sobre os seus movimentos, você tem que ter controle nas suas escolhas. Requer um preparo, requer Então a gente não pode treino. ficar passivo. O que é que o OpenAI vai lançar? O que é que o Google vai lançar? Eu vou ter que usar isso, porque se eu não usar, eu fico fora. Não. A gente tem que começar a tentar influenciar como essas plataformas vão ser. E a gente pode fazer isso... Por que eu estou usando? Porque elas são importantes. Porque elas são importantes. Minha rotina, para o meu cotidiano. O que é que elas não deveriam fazer, o que elas deveriam fazer, o que é legal, o que não é. Não simplesmente like e não like de usuários dispersos, mas uma associação como essa, capaz de ter um pensamento crítico. Corporações que fazem parte dessa vida. O radiodifusor brasileiro que tem uma relevância e importância fantástica. Eu acho que está no momento dele começar a olhar essas ferramentas e dizer o seguinte, como é que elas devem ser usadas? Como é que eu quero usá-las? Como é que eu devo usá-las? E tentar contaminar. É um esforço, é uma loucura, às vezes é uma guerra de Don Quixote, mas a gente tem que tentar. Tem que tentar. É isso aí, Roberto. A gente está se encaminhando para o final e você já deu uma dica bem bacana de algumas dicas de filme. Qual que é a frase da sua vida? Frase da vida, um provérbio que você segue? Tem alguma mensagem de um livro que você leu, que você segue, que você nunca esqueceu, que te marcou e que você persegue? São muitos. Eu tenho muitas fontes de inspiração, eu tenho pessoas que realmente me fazem inspirar. Estou aqui tentando buscar uma única que possa falar aqui. Me pegou, porque assim, são várias. Eu acho que eu sou muito focado na questão dos princípios.
que o João Cordeiro, inclusive, resumiu isso muito bem com a palavra accountability. E eu até faço parte com ele da fundação do Instituto Brasileiro de Accountability, em que você traz para você a responsabilidade. Então, esses princípios que estão permeados no hinduísmo, no islamismo, no catolicismo, no judaísmo, ou seja, você vê que é uma coisa do ser humano comum, porque todos esses princípios de vida, eles estão agregados. Eu gosto muito deles. Mas, por outro lado, quando a gente fala de tecnologia e de futuro, me ocorreu um aqui, que é o seguinte: eu sempre fui crente, e por isso eu gosto de estudar o futuro, de que o futuro é essencialmente construído, né? Tem o caótico, que é o acaso, o determinado eu não acredito, mas você tem o construído, que é aquele que você, no presente, vai definindo o futuro, né? Então, eu tomei como missão para mim na minha vida, no momento que eu discutiria, é o seguinte: eu quero construir futuros desejáveis. Então, eu quero ajudar a construir aqueles futuros em que não é que eu possa construir simplesmente, que eu quero, que eu devo. Eu acho que se a gente se contaminar um pouco com isso de, olha, nós somos responsáveis pelo futuro. Eu sou responsável pelo que vai acontecer no futuro, por bem e por mal. Então eu tenho que, ao menos, buscar ajudar a construir o futuro que eu desejo, o futuro que eu acredito, o futuro que eu quero deixar para os meus filhos, que eu quero deixar para gerações seguintes. E é isso que eu acredito, eu acho que é essa citação que eu faria, construir futuros desejáveis. Excelente. E qual que é a sua música? Eu sou péssimo para lembrar, eu adoro ouvir algumas. Eu tenho até um playlist que são músicas que me fazem pensar. E tem músicas assim que você encontra em gêneros que você nem por exemplo, o Projota tem uma música que eu acho maravilhosa, Foco, Fé e Força, né, em que ele fala justamente isso. O foco de pensar o que você quer, de pensar esse futuro desejável. A fé para você ter força de fazer e não cair nas dificuldades. E a questão de você fazer. Porque as pessoas às vezes pensam, eu tenho que pensar fora da caixa. Não, pensar fora da caixa não vale mais nada. O que vale é executar fora da caixa. O avião não foi inventado aqui em Santos Dumont. Você tem representações de avião nos hieroglifos dos egípcios. Você tem Leonardo da Vinci que desenhou o avião. Ele conseguiu executar o avião. Então, essa questão dessa letra do Projota eu acho maravilhosa. Que ele diz assim, eu prefiro gaguejar do que... Não. Eu não consigo cantar parabéns para você, que eu erro. Eu sou uma tragédia. Eu sou uma tragédia. Isso é uma frustração muito grande, porque eu acho a música bela. Eu adoro música, adoro artes, mas infelizmente... eu também não me sinto capaz. Infelizmente, quando estava para nascer, eu passei lá na fila de Deus, né, para você ter seus dons, ele me tirou dessa fila. Não... Nessa fila eu não passei. A gente estava junto nessa hora. E eu tenho irmão músico, eu tenho tia música, eu tenho meus filhos, todos dois têm talento musical, eu não tenho nada. Tá, tudo bem, mas eu te cortei, então repete a frase que você ia falar do Projota, então. Não, é isso. Da letra. A questão é o seguinte, tem uma parte da letra que ele fala assim, eu prefiro gaguejar do que não cantar, né? É bem legal isso, que ele mostra isso. O importante é a gente pensar, querer, fazer. Né? E não simplesmente ficar com ideias. É um desafio dessa geração. O pessoal pensa que inovar é ter ideias. A ideia não vale mais nada. A ideia, se você for num circuito de investidores anjos, eu faço parte, eu sou investidor anjo, as ideias não valem nada. Agora, a capacidade de botar aquela ideia e executar, então, é o que eu brinco também, não é pensar fora da caixa, é executar fora da caixa. E tem gente executando fora da caixa por todo lugar. Muito obrigada, Roberto, pela tua presença aqui no Setcast. Foi um papo profundo, filosófico. Eu quero aqui agradecer e pedir desculpa a todos que estão nos vendo pelas abstrações e loucuras, mas foi agradável, me divertiu. É legal de conversar com você, Roberto. Me divertiu. Enfim, a gente você é muito bem-vindo aqui no Setcast. Volte mais vezes, sempre, para a gente poder, que a gente não conseguiu esgotar ainda os temas. Depois, na próxima, a gente entra mais ainda falando um pouquinho da TV 3.0, mas a gente acabou falando das tendências de uma maneira mais geral e foi ótimo, super produtivo. Queria te agradecer. Eu queria lhe agradecer e queria reforçar suas palavras iniciais de convite às pessoas a se aproximarem da SET, porque hoje se fala muito dessa era colaborativa e que as pessoas, em vez de competir, têm que colaborar. E a SET sempre foi isso.
A SET é um ambiente que profissionais de emissoras e entidades concorrentes, na época eram mais emissoras, hoje você tem todo tipo de empresa, mas pessoas com diversidade muito grande que conseguem aqui conviver de uma maneira muito agradável, que conseguem colaborar e criar, mesmo a gente tendo momentos de discussões muito pesadas sobre alguns temas, mas que a gente consegue fazer isso. Então, a SET é um desses ambientes que eu chamo a atenção, que a gente pode começar a fazer parte do jogo das definições. A TV digital brasileira foi um exemplo. O Brasil sempre foi um bom executor de televisão, mas nunca tinha proposto nenhuma estrutura, nenhum sistema de televisão. E naquele momento a gente disse, não. E o Brasil passou a ser um dos maiores drivers de definição. Os japoneses falam isso, a Madeleine Nolan, presidente do ACE, falou isso aqui durante o painel, dizendo assim, olha, vocês são incríveis, vocês vão drivar a forma de fazer o audiovisual por essa questão de participar. Então, venham para a SET. Somos grandes produtores, grandes como país, né? Grandes produtores de audiovisual, grandes consumidores também. E agora, drivers da forma. É isso aí. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora, que nos escutou, que nos assistiu. Fica ligado, continue com a gente, que a gente vai ter muitas outras entrevistas bacanas feitas aqui durante a SET Expo 2024. Geralmente a gente grava o SET Cast nos estúdios da Vem TV. Dessa vez estamos gravando aqui de maneira especial na SET Expo. E só lembrando que hoje a gente teve a apresentação, né, a minha apresentação, Deise Feitosa, com produção da Letícia Meneguin, a coordenação é de Luana Bravo e Tito Liberato, a direção de imagem é do... Deu uma travada. Vlad, desculpa, deu um branco. Eu não esqueci seu nome. Só lembrando que hoje a gente tem a apresentação da Deise Feitosa, produção da Letícia Meneguin, coordenação da Luana Bravo e Tito Liberato, direção de imagem do Vlad e direção executiva do Igor Moraes. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por sua audiência e até já.